Boa noite, está começando mais um episódio do Panorama Político, um espaço criado para discutir política, sociedade, gestão pública, empreendedorismo e os temas que impactam diretamente a vida da população. E hoje teremos uma conversa muito especial. Vamos receber uma mulher de trajetória forte, marcada pela política, pelo empreendedorismo e por um grande trabalho social em Vitória da Conquista. A nossa convidada foi vereadora por 3 mandatos, vice-prefeita de Vitória da Conquista e indicada por 2 vezes como suplente de senadora. É atuante, presidente do União Brasil de Vitória da Conquista. Também possui uma história de mais de 30 anos de atuação no comércio conquistense, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Além disso, é fundadora do Movimento de Donas de Casa, o MDC, realizando um importante trabalho social voltado para as famílias conquistenses. Hoje vamos conhecer não apenas a mulher pública, mas também os desafios, as experiências e a visão política de uma grande liderança feminina da nossa região. Seja muito bem-vinda ao Panorâmica Político. Muito boa noite, dona Irma Lemos. Boa noite, Luciana. Boa noite, Ramon. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês nesse bate-papo descontraído, sem nada escrito, falando mesmo assim do coração, né? Eu acredito que as perguntas já estão aí já com vocês, né? Mas o bom é isso, é a resposta ela ser livre, espontânea, sem nenhum acréscimo da minha convivência, do meu dia a dia. O povo já me conhece muito, né? Da minha trajetória política, então é perguntar e eu responder. É isso aí. Então vamos falar um pouquinho da Irma Lemos. Quem é Irma Lemos além da política? Irma Lemos nasceu na Fazenda Lagoinha, na Lagoa de José Luiz, distrito de Iguá. Morei na zona rural até meus 15 anos. Os 15 anos vim aqui para a cidade para pretendendo estudar. Chegando aqui, Deus mudou um pouco a trajetória do nosso pensamento, né? Como que a gente fala de empreendedorismo, aí a gente coloca assim, que a gente vem fazer uma coisa e depois acontece outra. E aí, chegando aqui, nós perdemos o pouco que nós tínhamos, que já era pouco, então perdemos, e aí fomos trabalhar. Eu e minha mãe, trabalhar na Feira Livre, que hoje para mim é um orgulho de eu ter tido uma trajetória começando na Feira Livre, né? É E isso aí aí. lá está a base de tudo. Como começou a sua trajetória política em Vitória da Conquista? A minha trajetória política, ela nasce lá em 97, né, com a minha tia Jovita. Para dizer assim, quem é Jovita, quem foi Jovita? Jovita é a mãe de Duval Menezes. Então, vê aí a mulher, né? Já vem aí o filho, diz quem é a mãe. E minha tia Jovita, política, e nós começamos a fazer campanha no Bate-Pé, porque ali Bate-Pé, aquela região, tem muito Lemos. E ela estava apoiando Ney Ferreira. E me convidou para a gente fazer política. Eu acho que isso está no sangue da pessoa, né? Então, eu não pensei 2 vezes. Todo domingo eu saía com minha tia, no final de semana, domingo para Bate-Pé, né? A região ali, São Ah, Joaquim, aquela região do Bate-Pé. E no sábado a gente ia para o Bajurema, que tinha muitos parentes ali, Bajurema, Santos Dumont, Carioca, batendo na porta das amigas dela e também da família Lemos, né? Para pedir o voto para Ney Ferreira e Jadiel Matos. é isso aí. Então, nessa trajetória, chegamos a Irma Lemos, vereadora. Então, o que mais marcou sua caminhada como vereadora por 3 mandatos? Tanta coisa. É, eu acho que o que mais marcou foi perder a eleição de 2008. Não por ter perdido a eleição, mas assim, por ter tido uma quantidade de votos, mais de 2.000 votos, perder para quem tem menos de 1.500 votos. Então, é uma coisa assim que naquele momento você entra em choque com você, né? Isso Tem mesmo. que tem que ter assim, um espírito mesmo de abertura, de
contato com Deus e dizer assim, meu Senhor, me dê coragem, eu tenho que enfrentar, eu não posso cair, né? E tocar a vida. E assim foi o que aconteceu, aonde começa outro tipo de trabalho, né? E a senhora teve uma grande experiência, né? A senhora foi vice-prefeita aqui da cidade. Como foi viver essa experiência, assim, mudando, né, de vereadora para vice-prefeita? Foi muito bom, foi assim, eu tive mais chances de viver, conviver com as pessoas da zona rural. E eu tive 3 anos e meio, eu fui secretária, né? Mas o nosso saudoso Zezinho Guzmão nunca tirou aquele direito meu de vice-prefeita, né? Então, eu tinha uma sala que toda quinta-feira eu ia atender, porque eu não posso viver sem o povo. Eu tenho que estar sentindo o calor humano. Então, na secretaria é mais aquela coisa burocrática de estar recebendo, de estar atendendo, né? Mas eu precisava do meu momento político, era estar com o povo, e ele me dava essa oportunidade. Então, foi muito bom para mim. E tanto tempo na vida pública, qual foi o maior desafio que a senhora enfrentou na vida pública? O maior desafio foi 2019, a Covid. 2019 mesmo, né? Ela começa aqui em 2019, eu estava como secretária internada, né? De uma cirurgia, que eu fiz várias cirurgias, um problema que eu tive no pé. E naquele momento eu estava como secretária e resolvendo as coisas do hospital. Michel era o coordenador, ele ia lá no hospital, a gente conversava, eu dizia, Michel, faz assim, assim, assim. Então foi um momento assim muito difícil para mim. Mas hoje eu falo assim, olha, apesar de tudo, mas valeu a pena aquele esforço, eu estar no hospital, mas ir atendendo, porque em momento nenhum eu esqueci do meu povo, né? Mesmo aquele momento muito difícil na minha vida. Dona Ilma, a senhora hoje preside o União Brasil, né, que é um partido que vem crescendo cada vez mais, é o segundo hoje maior partido. Como é que tem sido esse desafio, assim, de ser a presidente de um grande partido? Olha, é um desafio prazeroso, porque tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você vai, é um desafio na vida. Mas quando você gosta, esse desafio parece não ser desafio, mas não é fácil também. Se eu disser para você que é fácil, porque assim, depois que eu assumi a presidência do União Brasil, ele só vem crescendo, de filiados, de atenção, assim. Hoje eu vivo para o MDC e o União Brasil. Nós acompanhamos de perto isso, né? Qual a importância que a senhora vê em fortalecer os partidos políticos no cenário atual? Ah, muito importante, é muito. Olha, eu digo para você, só não no cenário atual, mas desde quando eu comecei a participar de um partido, que eu me filiei, porque essa trajetória política minha, eu não era filiada. Eu vim filiar em um partido em 2008, porque 2008, 2008, não, minto. Eu vim filiar o partido em 99, né, que foi o PTB, o primeiro, Sim, aliás, continuo não falando a verdade, o PP, PP, o partido 11, né? é Eu isso me mesmo. filiei naquela época, então eu tinha toda respeito e tudo que o partido, que o estatuto do partido pedia, eu estava ali como pré-candidata na época, depois como vereadora, participando de tudo. Quando foi para mim afastar do partido, eu fui em Salvador, conversei com o presidente, falei para ele por que eu estava afastando. Então, com toda assim, o respeito, porque a gente tem que deixar de pensar que o partido é só para dar um número para você buscar o voto. Não. Você tem que ter, antes de você filiar um partido, você deve pensar, analisar, olhar se aquele partido é de esquerda, se aquele partido é de direita, se ele é centro-esquerda, centro-direita, porque cada um de nós tem nossa ideologia. Às vezes, meu pensamento é um pensamento de esquerda, o seu de direita, o de Ramon de centro. Então, vamos procurar um partido que identifica com a gente. Agora, depois que você filia aquele partido, você tem que ter todo o respeito por aquele partido. Como a senhora avalia esse momento político vivido pelo Estado hoje? É um momento difícil, né? Eu não estou aqui para fazer crítica a ninguém, porque a gente sabe que uma gestão não é fácil, mas nós estamos vivendo um momento muito crítico na Bahia, né?
Mas a Bahia é extensa, é grande, cada cidade tem seu prefeito e cada uma tem sua convivência, mas nós estamos falando de Estado, do todo, né? E estamos vivendo um momento muito difícil. É, qual a avaliação do momento político atual? O que a senhora acha que o futuro político da nossa região, da região sudoeste? Olha, o momento de pensar é esse. É esse porque é o momento das mudanças, é o momento da gente escolher. Eu sempre falo, o que nós temos de direito, que ninguém tira da gente, é o voto. Então, esse é o momento de você analisar quem é o candidato seu. Nós estamos em uma pré-candidatura, tem vários nomes, né? Então, assim, é você analisar o que, olhar os passado, o presente e o futuro. Nós temos aí bons nomes que é do passado, é claro, tem, e vem bons nomes aí do futuro. Então, tal momento é esse de nós escolher. Sempre eu falo, hoje a política estadual, nacional, está nas nossas mãos. A vitrine está montada, é só a gente saber escolher. Que é importante, né? A gente escolher, ter essa Escolher, representatividade, né? né? Porque é quem vai nos representar. Nós estamos aqui na região sudoeste, né? Numa cidade, na terceira maior cidade da Bahia. Então, vamos escolher, né? Quem vai ser o nosso representante na Assembleia Legislativa, no Senado, no governo do Estado. Essa é a hora, como a Essa é a senhora hora, falou, né? essa é a hora. Eu sou de centro, então, às vezes, eu pego um candidato que ele é mais da direita, outra hora ele é mais, assim, eu nunca vou direto assim, nem o esquerda e nem a direita, aquela coisa assim, muito, Tem o radicalismo, é, não é isso? então, então eu vou muito assim, eu olho muito o candidato, né? Nós temos aí nomes importantes hoje que está aí brotando, pontando na política. Nós aqui em Conquista tem aí, vou citar aqui, eu peço permissão a vocês, para citar aqui o nome de Wagner, né? Que está aí, que é uma pessoa nova, que está chegando agora, com uma proposta muito boa, um desempenho muito bom na política, que está até nos surpreendendo, né? E tem outros nomes. Aqui, eu citei ele aqui, que veio agora na mente, mas tem outros nomes. Estivemos entrevistando ele, inclusive, aqui no nosso podcast, né? E é uma pessoa extremamente preparada. Ele é. Né? Exatamente. Não, Lima, a senhora falou do crescimento, né, do partido, do desenvolvimento. Os jovens também eles estão crescendo cada vez mais. Eu gostaria que a senhora fizesse uma análise, como a senhora vê o crescimento de novas lideranças na política de Vitória da Conquista, incluindo essa juventude que também veio para movimentar. Eu vejo com bons olhos, eu vejo assim com muita naturalidade e muita esperança, né? Muita esperança, porque nossa esperança, tem que ser os jovens, né? Que está vindo aí. E hoje eu percebo, hoje, né, no União Brasil Jovem, chegando os jovens estudantes, jovens do esporte. Então, assim, meninos, eu posso dizer assim, meninos, né? Que já com a ideia, já política de liderança, de querer, de saber. Nós tivemos aí há poucos dias uma reunião com um jovem que as perguntas eram de ficar boca aberta, assim, para ver. Assim, não, esses meninos já nasceu na política e muitos deles depois, no final, que dizia assim, eu estou querendo aprender, eu estou querendo conhecer. Então, de fato, eles ainda, vamos dizer assim, momento que está buscando isso e pedindo isso, e ele está chegando. É isso aí. E agora vamos falar um pouco da Irma Lemos, empreendedora, que faz um trabalho social muito bonito. Além da política, a senhora possui mais de 30 anos de atuação no comércio conquistense. Como nasceu essa relação com o empreendedorismo? Olha, eu assim, empreender é pensar e executar, né? Eu sempre fui curiosa com as coisas, mas também cautelosa. Então, eu disse para você, eu comecei na raiz, eu comecei na feira. Então, não tem um comerciante mais sabido, vamos dizer assim, no popular, do que o feirante, né? Você vender aquele produto, você chega ali no Ceasa, você vê o que é o comerciante.
Você passa num galpão daquele que tem mais eu acho, de 50 açougues, mas sempre tem um que lhe chama a Mais de atenção, que... 200. Pois é, né? Então, assim, quantas barracas tem ali no Ceasa? Você mais ou menos sabe o número, eu não sei. É. Eu sei que eu tenho lá muitas pessoas. Então, é dali que nasce, né? Então, eu comecei muito cedo na feira, depois, eu costumava dizer, quando eu estava como vereadora, que minha alfabetização foi na feira. Aí eu fui concluir o primário no salão de beleza, né? Aonde chegava as madames, aquelas, vamos dizer assim, a alta sociedade, para fazer as unhas. Eu estava ali como papagaio, olhando, ouvindo, né? Aprendendo. Aí eu vou para o comércio, lidar com pessoas, aprender a vender, que não é fácil, não é para todo mundo, vender e comprar. E aí eu viajei muito, fui para São Paulo, fui Rio, fui eh, Santa Catarina, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Então, assim, eu mascateei, comprava e vinha vender em Conquista. Então, ali foi aonde que eu fiz o meu ginásio, né? E para concluir esse estudo, eu cheguei na Câmara de Vereadores, que para chegar ali, a gente sabe que não, às vezes até que com voto chega, mas para você passar do primeiro para o segundo mandato não é fácil. Porque quando você está aprendendo a tudo ali, que, vamos dizer assim, mesmo que, porque a política, eu falo que a política é uma foto. Você olha um álbum seu, de ontem, ou de hoje, você pega um bocado de foto e você coloca. Cada foto tem uma posição, você nunca tira na mesma posição. Uma você olha e fala assim, mas eu estou bem nessa foto. A outra você fala, mas poxa, eu saí péssima nessa foto. Assim é a política do dia a dia. Então, na Câmara, é onde que você aprende muita coisa, que você às vezes começa lá na ponta, no bate-pé, né, no distrito, ou na Lagoa de Zé Luiz, e você chega a seu nome em uma chapa do Senado. Então, é uma trajetória, né? Ali você tem mais que aprender no dia a dia do que numa carteira de uma sala de aula, né? Às vezes é a vida que lhe ensina a você chegar até É lá. isso aí. Falando de trajetória e misturando, né, a política de vereadora e empreendedora, como o MDC vem impactando a vida das famílias conquistense hoje? Olha, falar do MDC, para mim, assim, é um presente de Deus. Um presente aí, eu volto lá em 2008, que eu falo que eu perdi a eleição, e eu fiquei naquela época muito chateada, revoltada com aqueles números, assim, agradecida à população porque votaram em mim, mas com raiva de quem fez aquela coligação mal feita, né? Mas aí eu Sistema. recebi esse presente de Deus, né? Que foi quando fundamos o MDC. E pensamos, como disse para vocês, aí vem o que é empreender, né? Pensar, chegar à noite em casa, botar a cabeça no travesseiro. Meu, o que que eu vou fazer agora? Eu não posso ficar assim, gente. Eu não posso ficar dentro de casa. Eu não nasci para ficar limpando a casa todos os dias, para fazer o cortadinho de abóbora, de chuchu, cozer a carne todos os dias. Eu tenho que estar com gente. E aí começa a nascer essa ideia, né? Aí eu vou, a minha mentora, a minha consultora, Sheila Lemos, né? Que eu não fazia nada sem me consultar, a falar com ela o que é que eu ia fazer da minha vida, né? E ela também preocupada porque ali também eu tinha perdido meu filho, né? Uma das coisas assim, foi logo em seguida eu perdi meu filho. E aí eu me senti perdida, mas eu busquei muito a Deus naquele momento, que foi talvez, se vocês me perguntar, o momento mais difícil da minha vida foi esse, né? Foi quando eu perdi meu primeiro filho. E assim, eu estava me acalentando na política, porque eu estava com gente e tudo. Então, perdendo a política, eu ia me isolar. E eu tinha muito medo de me isolar. Aí nasce a ideia do MDC, né? E graças a Deus está aí. Ele fica de maior agora no dia 9 de setembro, né? Ele completa 18 anos. E está aí, como você disse, o que que ele trouxe para a família conquistense? Muita coisa. Hoje, assim, depois de 18 anos, eu me conscientizo que o MDC mudou muita vida dos conquistenses, das mulheres conquistenses,
uma coisa que, às vezes, a gente falando assim, a gente não dá nada, mas quando você pega ali aquelas fotos que você começa a olhar, do primeiro certificado até os de hoje, aí você vê, né, o quanto o MDC cresceu. Ontem nós estávamos lá com 40 pessoas numa sala, Gilza estava lá dando uma palestra, né, para elas, e olhando para aquelas meninas, e Gilza falando o que é empreendedorismo, o que é ser uma profissional, o que é ser uma empresária, né? Eu falei, olha onde o MDC está chegando. Então, o MDC fez a diferença. O MDC faz parte do empreendedorismo, né? Porque a senhora, como uma empresária, como uma política, lança uma coisa que vai ajudar. Então, a política está ligada também à ação social, Sim, sim, não é isso? né? Prova é o MDC, né? É, Porque eu estava na política, um momento difícil na política, tem o MDC, mas depois eu tornei vereadora, né? tornou. E foi o terceiro mandato, e não deixei o MDC. O MDC já estava criado. Já está aí fazendo maior idade, né? 18 anos. 18 18 anos, anos. tem mais de 3 mil formados, não é isso? Mais de 4 mil. Mais de Mais 4 de 4, mil. tá vendo? É. Uma história, né? É uma história. E agora vamos olhar um pouco para o futuro. O que mais motiva a Irma Lemos atualmente? Olha, é justamente o que nós estávamos falando. Quer dizer, gratidão a Deus. Ter hoje o MDC, eu vivo hoje para ele, e estar na política, ainda podendo estar na política. Isso Contribuição. me alegra. Neima, como é que hoje está a articulação do União Brasil hoje no lançamento do candidato a deputado estadual? Como é que está sendo essas articulações politicamente? Tá boa, né? Tem uma equipe aí de voluntários trabalhando, né? A gente está articulando. Agora mesmo eu estava vindo para aqui, olhando a rede social e Wagner convidando, né, as pessoas, que amanhã é o lançamento da pré-campanha dele, né? Recebendo amanhã aqui a CM Neto, o presidente estadual, né, Paulo Aze, os dois candidatos, aliás, o pré-candidato, os pré-candidatos a senador Senado. e o senador, né, que é Anjo Coronel, que está no mandato ainda de senador, e João Roma, que é o pré-candidato, é ex-ministro, né? E outros políticos aí que estão confirmando a presença. Então, assim, amanhã, o que eu estava falando, Wagner convidando as famílias para ir, né? Amanhã, lá no Espaço Rafi. Amanhã é um momento, assim, da gente lembrar de muitas coisas, que eu acho que é a quarta ou quinta lançamento de pré-candidatura aí que eu venho acompanhando. Como está essa expectativa, assim, para essa articulação, né? Porque Vitória da Conquista não é fácil fazer essas articulações Não. políticas, demora todo um processo, e as lideranças também na expectativa, junto com o partido, para E assim, fortalecer. e além disso, tem que ter muito cuidado, porque é lei, né? A gente tem que estar ali seguindo tudo, a lei, as leis, o que não pode, o que não pode, né? Então, assim, mas é prazeroso. A gente está aí, amanhã é dia de festa, né? Amanhã, para mim, é dia de festa. Inclusive, Ramon, a União Brasil trabalha durante o ano todo, né, fazendo reuniões com os filiados, Não e é para. importante dessa comunicação da presidente do partido com todos os filiados, mostrando, né? Eu As tenho reuniões observado, mensais, né? eu tenho observado que o grupo dele, que ele foi candidato, né, a vereador, e o grupo dele não apagou, está aí na Firme e ativa, forte. firme e forte, né? Estou com o Ramon, e eu acho que política é isso, né? Política é estar com as pessoas, é estar ouvindo, é estar falando, dialogando, isso que é política. É seguir o exemplo de Irma Lemos, né? E falar de seguir o exemplo de Irma Lemos, Ramon, o que é que mais motiva Irma Lemos atualmente? Isso que eu falei com você, eu acho que eu já dei a resposta. É o MDC e a política, né? Eu vou dizer assim, às vezes, eu fico 2 meses sem ir na loja. Eu começo hoje, que já fui assim, a menina dos meus olhos, hoje já aposentou para mim, Caminha né? só, Para mim né? é só, pronto, acho que a palavra é essa. Caminha Não só. precisa mais de mim, É. né? E o MDC ainda precisa de mim muito.
E a política, eu acho que, pelo menos assim, hoje eu sinto uma conselheira desse jovem que está chegando aí, né? Que está querendo caminhar na política, querendo aprender, e vai lá me pedir conselho, aquilo que eu sei de bom eu passo para eles. Dona Irma, qual legado que a senhora deixaria aqui para a Vitória da Conquista, somente para essa juventude? O meu legado, eu acho que é o trabalho com amor. A política é isso, a política é você sentir o calor humano. Isso é que dá essa pegada na gente, esse amor pela política. Olha, quando eu estou em uma reunião, pode ser debaixo de um pé de árvore, pode ser numa rua, pode ser numa praça, pode ser numa casa, pode ser aqui, nós aqui nesse estúdio aqui falando da política. Para mim, eu estou vivendo esse momento. Ele, para mim, é único. Estou vivendo agora. Qual mensagem a senhora gostaria de deixar? Eu não falo para os conquistenses, mas para a nossa região. A mensagem de hoje. Sim, qual mensagem? É isso que nós falamos. Vamos analisar essa política, né? Está aí lançando as pré-candidaturas. Então, esse ano é muito importante para nós brasileiros, né? Não só de conquistas, não só do Estado, mas vamos falar de Brasil. É um momento muito importante da gente pensar, pedir orientação a Deus, nosso Pai, que quer o bom de nós. Qual pai que não quer o bem para o filho? É pedir essa orientação para Ele nos iluminar e dizer para a gente, tocar no coração da gente, quem a gente escolher para nos governar. A nossa opinião aqui, como conquistense, nascido e criado, vamos valorizar a prata da terra. Não é isso? Nós temos aqui Sim. pessoas, vamos olhar os currículos, vamos analisar os candidatos, Sim. para que a gente possa escolher, Com né? certeza, com E certeza. valorizar quem valorizar é da nossa da terra. nossa terra, né? Não é isso? É. Dona Irma, como construir essa unidade dentro de um grupo político hoje? Não é fácil. Porque, vamos dizer assim, quando a gente fala de gente, a coisa mais maravilhosa que Deus deixou na terra foi gente. Mas lidar com gente não é fácil, é difícil, né? Às vezes a pessoa fala assim, como eu ouvi hoje, ali não cabia aquele semáforo, porque nem todo mundo sabe fazer meia embreagem. Ou, se você não sabe fazer meia embreagem, você não pode tirar carteira. Se você não tem carteira, você não pode dirigir. Então, você tem que caminhar conforme, ou dançar conforme a música, né? Se a cidade está crescendo, está precisando de semáforo. Nós não vamos achar uma cidade plana, sem nenhuma subida e sem nenhuma descida. Então, a gente tem que aprender a dirigir, tem que aprender a conviver. Se a senhora pudesse definir a sua trajetória em uma frase, qual seria? Irmã Lemos, a força do trabalho. Foi assim que eu comecei. Muito bem. Nossa, eu senti um impacto, viu, Ramon? Concordo plenamente. Ramon, já estão. Ô, Ramon, a conversa tá tão boa. A conversa, estamos chegando já na reta final. Rapaz, podia ficar É. aqui até amanhã, não tinha problema. Mas- Conversando, que Mas assunto que Dona Irma tem. falar de política, a gente começa o dia. É né? isso aí. Mas quero aqui agradecer muito a presença da senhora aqui. Para nós aqui nesse podcast é uma honra poder ter Irma Lemos aqui falando sobre política, conhecendo, para que todos possam conhecer mais a pessoa de Irma Lemos, né? A pessoa humana, a pessoa empreendedora e a pessoa política. Não é isso? Ô, amor, eu gosto muito quando, assim, eu nunca falo assim, eu vou ser entrevistada, eu vou bater um papo. É isso E aí. esse papo eu não trago nada escrito. O papel está aqui limpinho, só botei aqui Luciana, acho que para não atrapalhar o nome, né? Mas, assim, porque a gente, assim, se escrevo ou se vamos dizer, se eu convido, eu peço você para escrever para mim, eu vou falar o que você colocou no papel. Não posso falar diferente, né? Mas eu gosto de falar assim, do coração, aquilo que está brotando no meu coração, eu vou falar. Às vezes até com o sentido que muita gente não vai, vamos dizer assim, concordar, mas é isso que é a política, é isso que é a fala.
tem pessoas que concordam e tem pessoas que não concordam. E aqui eu está chegando no final, o que eu quero é pedir desculpa àqueles que não concordar, mas o que eu falei aqui é a verdade que eu sinto. E quem convive com a senhora sabe, né, que a fala da senhora é de dentro para fora. É por isso que a senhora hoje é um exemplo de liderança, é um exemplo que todo mundo se inspira, né? Que não tem essa pessoa que não se inspira na história de Irma Lemos, não só como presidente de partido, mas a história como vice-prefeita, a história de vereadora e, acima de tudo, a história de uma mãe, É, né? Porque a senhora leva isso para dentro. Então, todos os filiados do União Brasil é como se fossem os filhos. eu considero assim, é alguém meu, né? É assim, se eu vejo você, se eu vejo Ramon, se eu vejo outras pessoas, ali para mim, assim, está chegando uma pessoa minha, né? Eu sinto aquilo que é meu. E percebe, não é, Ramon, esse carinho, porque a senhora preocupa com todo mundo, né? Preocupa com os filiados, procura com as pessoas que precisam de um pouco de atenção, né? É, Daquela fala. Então, é uma mãe que falei, realmente. depois dessa campanha, eu já tenho que começar a me preparar minha mente para mim deixar o partido, né? Porque já vai para 5 anos, 6 anos, e eu tenho que começar a me desapegar para quando chegar o momento de deixar, eu não sofrer Mas tanto, né? Agora, eu acho que o partido não deixa ela, não não. sei se o partido vai querer deixar a senhora É, sair, né? Eu Mas é isso aí. Agora, queremos aqui agradecer a presença da senhora, né? Agradecer a todas as pessoas que ouvem aí o nosso podcast, né? Exatamente. Esse foi mais um panorama político de informações, diálogos, conexões e que é a sociedade, Ramon. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima, é que se Deus agradeço, sou quiser. eu, né? Vocês. Já é a segunda vez que eu estou aqui, e às vezes cada momento a fala é diferente, porque a pergunta vem diferente, né? E eu É isso aí. respondo conforme a pergunta, mas quero agradecer a vocês, a quem está ouvindo, e uma boa noite a todos. É Boa isso noite aí. e até o Boa próximo noite. episódio.